a gente vai ver as funções nitrogenadas. A gente já viu as oxigenadas. Lembrando, aldeído. Não, vou começar pela ordem que a gente viu, né? Álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster. Esqueci de algum? Acho que não, né? Acho que o que a gente viu é isso. E aí, na aula que eu gravei, a gente tem mais uma função, que são os sais orgânicos, e a gente tem um grupo especial de substâncias dentro dos sais, que são os sabões, tá? E aí, essas são as funções oxigenadas, são funções que têm oxigênio na sua molécula. E agora a gente vai ver as funções nitrogenadas, são bem menos do que as funções oxigenadas, são duas funções nitrogenadas principais, que são as aminas e as amidas, e a gente tem ainda outras três que eu só vou mostrar para vocês quais são, mas a gente não vai nem, falar delas, nomenclatura nem nada, não. Você só precisa de saber, identificar mesmo, tá? E aí, para começar, a gente vai falar das aminas. As aminas são compostos derivados da amônia. Não, minha cadeira tá fazendo um barulho. Peraí. Então, voltando. As aminas são compostos derivados da amônia. Lembrando que o que é amônia? Tá escrito aqui embaixo, né? A amônia é o NH3, certo? A amônia é um composto... A amônia é um composto inorgânico. Mas as aminas, elas são derivadas da amônia. Então, como que essa derivação acontece? Como que a gente sai de uma amônia e chega numa amina? A gente não vai ver a reação, mas o que você tem que entender é que, por exemplo, a amônia, ela tem ela é composta por um nitrogênio e 3 hidrogênios ligados a esse nitrogênio, certo? Aí a amônia ficou com o octeto completo, ficou estável. Para a gente formar a amina, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esses hidrogênios por cadeias carbônicas. Então, assim, aqui a gente tem 3 possibilidades de substituição. Se a gente substituir um hidrogênio por uma cadeia carbônica, lembrando que esse Rzinho representa uma cadeia carbônica qualquer, se a gente substituir um hidrogênio só, a gente tiver o NH2 e uma cadeia carbônica, a gente tem o que a gente chama de amina primária, porque ela substituiu somente um hidrogênio, a gente só tem uma cadeia carbônica. Se a gente substituir 2 hidrogênios, a gente tirou 2 hidrogênios e colocou 2 cadeias carbônicas, a gente vai ter o quê? Uma amina chamada de secundária. Isso é só classificação mesmo, tá, gente? Se a gente pegar os 3 hidrogênios e substituir os 3 hidrogênios por cadeia carbônica, o que a gente vai ter? A amina chamada de terciária. Bem tranquilinho de lembrar, né, gente? Primário porque só substituiu 1, secundário porque substituiu 2, terciário porque substituiu 3. Então, vamos pensar aqui. Na primária, a gente teria um composto, por exemplo, bem básico aqui. A gente teria CH3NH2. É uma amina primária, porque eu tenho uma substituição. Eu tenho 2 hidrogênios ainda ligados. Aqui, eu poderia ter, na amina secundária, um exemplo seria CH3NH e aqui outro CH3. Substituiu 2 hidrogênios. Eu ainda tenho um hidrogênio, mas 2 foram substituídos. Eu tenho 2 cadeias carbônicas ligadas a esse nitrogênio, perdão. E na amina terciária seria se eu tivesse um nitrogênio com outros 3 cadeias carbônicas, né? Aqui eu vou colocar o CH3 aqui. Mas seriam 3 substituições, não tem nenhum hidrogênio ligado a ela e 3 cadeias carbônicas.
Beleza? É uma... A amina é uma função, só por curiosidade, você não precisa saber disso, mas é uma amina presente em drogas estimulantes, então cafeína tem amina, cocaína tem amina, metanfetamina tem amina, né? E essas drogas estimulantes são compostos que possuem esse grupo funcional. Os aminoácidos, como a gente já viu várias vezes, a gente já falou de aminoácido várias vezes, ele tem um grupo que é um ácido carboxílico e na outra ponta um grupo que é uma amina, né? Lembrando, é sempre bom a gente relembrar, gente. A gente vai ter no aminoácido, a gente tem um carbono central, a gente tem em uma ponta da molécula, a gente tem um ácido carboxílico. A gente tem aqui um grupo R, que vai ser o grupo que vai modificar de um aminoácido para o outro, e ligado a esse outro carbono, a gente tem uma amônia. Ó, eu falando besteira, gente, falando e escrevendo. A gente tem uma amina, né? A gente tem um NH2 aqui. E aqui a gente tem um outro hidrogênio. Essa é a estrutura básica de um aminoácido. Então, aqui, ó, em uma das extremidades, a gente tem um grupamento amina. E ela também está presente em neurotransmissores. Né? Neurotransmissores, o que são neurotransmissores? São compostos químicos que os nossos neurônios, eles liberam. Lembrando que quando a gente tem lá 2 neurônios, que são 2 células nervosas, essas células elas não encostam. E como que o impulso nervoso passa de um neurônio por outro? Num espaço que a gente chama de sinapse, é um mensageiro químico liberado por um neurônio, ele se liga ao receptor de outro neurônio. E esses mensageiros químicos são os neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, ocitocina, são todos exemplos de neurotransmissores, né? Vocês vão ver isso lá no sistema nervoso, quando vocês estiverem vendo, ou seja, se vocês já tiverem visto, tá? Uma parte do neurônio secreta neurotransmissor e a outra parte recebe esses neurotransmissores. Quando você toma, por exemplo, um remédio para depressão, para ansiedade, você está agindo nesses neurotransmissores, aumentando a recaptação, diminuindo a secreção, e aí vai. É muito legal essa parte, eu gosto muito de estudar isso, de neurotransmissores, assim. É bem legal. Mas só curiosidade, né? Nem era para eu estar falando disso, isso é matéria de biologia. E aí, tem uma coisa que é a coisa mais importante que a gente tem que saber sobre as aminas, que é o caráter básico das aminas. Quer dizer, o óbvio, que a amina é um composto básico, é um composto alcalino. O que quer dizer, assim, vamos dizer, teoricamente, um composto básico? É um composto que tem um pH maior do que 7, certo? Então, quando elas estão lá no meio, elas têm um pH maior do que 7. Elas são compostos básicos. Básicos é a mesma coisa de alcalino, né? E aí eu coloquei aqui no cantinho, as aminas, elas são bases, mas elas não são bases em todas as teorias de ácido base. Vocês já viram teoria de ácido base? Fala aí no chat para mim. Que são essas três aqui, ó, Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Vocês viram isso lá em inorgânica? Não? Então, é o seguinte, ácido e base, vou passar aqui rapidinho, tá, gente? O conceito do que é ácido e o que é base mudou no decorrer da evolução da química. Então, quando você estuda lá na inorgânica as funções inorgânicas, que é ácido, base, sal e óxido... Ai, gente, minha garganta. Passou. A gente tem diferentes conceitos para definir o que são essas funções, principalmente em relação ao que é ácido e o que é básico, o que é base. E aí, a primeira teoria que a gente aprende é a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius fala o quê? É a teoria mais comum, é a teoria que a gente usa com mais
no nosso mais cotidianamente, assim, o que a gente está mais acostumado é a teoria de Arrhenius. Para Arrhenius, o que é ácido? Ácido é aquele que, em meio aquoso, libera H+. Essa é a teoria de Arrhenius. É o básico que você sempre ouviu falar na sua vida, que você aprendeu química. Doa hidrogênio, doa H+, doa próton, é, é ácido. Em compensação, quem doa OH- é base. Simples assim. Tanto é que ácido, qual que é a fórmula de ácido? É H alguma coisa, né? H mais um metal. Então, se eu tenho lá HCl, é um ácido. Se eu tenho HBr, é outro ácido. Agora, se eu tenho NaOH, é uma base. Se eu tenho Ai, gente, fugiu qualquer outra coisa. Na, se eu tiver CaOH2, é outra base, certo? Isso é o básico, é o que a gente aprende sempre. Aí, essa teoria, ela tinha alguns problemas, que a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Que eu só tô dando uma revisada. Era pra, tipo assim, vocês vão ver isso lá em teoria ácido-base. A teoria de Bronsted-Lowry, ela já vai um pouco mais a fundo. A parte do ácido é a mesma coisa, do H+ é ácido. Só que a parte de base já é diferente. Base para Bronsted-Lowry é qualquer composto que receba o H+. Então, o H+, ele sai do ácido e chega na base, tá? Essa é a definição. Sinceramente, como eu não, peguei para estudar isso para vir aqui, eu achei que vocês já soubessem, eu não lembro de nenhum exemplo aqui. Mas é tipo assim, é só você pensar que o ácido doa, a base recebe, beleza? O H+. E a teoria de Lewis, que é a teoria que a gente vai ver agora nas aminas, é uma teoria que é a teoria mais abrangente, é a teoria que a gente pode dizer que é a mais correta, que ela fala que o ácido, ele é aquele composto que recebe um par de elétrons, enquanto a base doa um par de elétrons. Beleza? Então, por exemplo, a amônia, para a teoria de Lewis, a amônia, qual que é a fórmula da amônia? É NH3. E esse nitrogênio aqui, ele tem 2 elétrons que ficam não ligantes. Esses 2 elétrons não ligantes, eles podem ser doados. Então, se ele pode doar, a amônia é o quê? É um doador de par de... se o... Embolei aqui, gente, para falar. Peraí. Se a amônia pode doar um par de elétrons, ela é o quê? Ela é uma base. Segundo a teoria de Arrhenius, não, porque ela nem tem o H- aqui para ela doar. Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, também não, mas ela é uma base segundo a teoria de Lewis. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que as teorias mudam o conceito do que é ácido e o que é base. Para a gente falar, então, que as aminas são compostos básicos, a gente tem que usar qual teoria? A gente tem que usar a teoria de Lewis. Beleza? Que confuso. É um pouco confuso mesmo. Mas você entendeu, Camille? Mais ou menos? É decorebinha, né? Não tem muito o que explicar. Mas você precisa de saber que a única coisa que você tem que saber é o que eu pus aqui no pontinho. Assim como a amônia, as aminas são bases de Lewis, tá? É só isso que você tem que saber. E o que é uma base de Lewis? É um composto que doa um par de elétrons. Você entendeu? Se você não tiver entendido, pode falar que a gente tenta explicar de uma outra forma. Pode o quê? Tentar explicar de outra forma? Explicar de novo? Posso. É tipo assim.
O conceito de ácido e base, ele foi mudando ao longo do tempo. E essas teorias, elas são cronológicas. Então, tipo, a primeira teoria que surgiu foi a teoria de Arrhenius. Depois foi a teoria de Bronsted-Lowry. Depois foi a teoria de Lewis. Deixa eu tentar pegar uma imagem aqui. Eu achei que vocês já tivessem estudado isso. Por isso que eu coloquei. Senão eu nem tinha colocado, entendeu? Mas deixa eu tentar achar aqui. Para eu mostrar um exemplo. Vamos ver aqui se eu acho um exemplo para eu te mostrar. Vai ser difícil eu achar alguma coisa boa aqui, só de olhar assim por cima. Mas essa matéria cai no Enem. É bom saber. Depois vocês dão uma revisadinha. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo depois explicando ela com mais calma. Não, isso vai confundir mais. Se eu falar de base de ácido conjugado aqui, vocês vão ficar mais confusos ainda. Camille, vamos fazer o seguinte. Eu achei que vocês soubessem, que vocês já tivessem estudado essa parte. Eu vou fazer um videozinho depois, postar lá no canal do YouTube, falando sobre teoria de ácido base. Mas o que você precisa de saber aqui é o seguinte. A amônia e as aminas, elas têm aqui o NH, H e H. Sendo que as aminas, elas podem substituir esse H por uma cadeia carbônica. Mas o que a gente está analisando aqui é que esse par de elétrons não ligantes que fica em cima do nitrogênio, ele pode ser doado. Ele pode ser doado para um outro composto. E quando você faz essa doação de par de elétrons, o que isso significa? Isso vai implicar na definição de base para Lewis, tá? Então, o que você precisa saber aqui, por enquanto, é que a amônia e a amina são bases para Lewis, tá? O que cada uma dessa coisa significa, eu vou explicar depois, porque senão eu não tenho nem material aqui para te explicar isso, e vai demorar muito tempo, tá bom? Mas eu vou tentar fazer um vídeo para explicar depois. Beleza? Tá. Então, vamos lá, de novo. O que você tem que saber? Amina é básico. Isso é fundamental você saber, você não pode esquecer disso. Amina é básico. Só que a gente tem uma fila de basicidade para as aminas, que é qual amina vai ser mais forte do que outra amina. Tipo, qual amina vai ter um caráter básico mais forte? Qual amina vai ter o pH mais próximo de 14? Porque quanto maior o pH, mais forte é o composto, né? Então, ó, a regra que a gente tem, eu não coloquei aqui o porquê dessa regra. Porque você não precisa de saber. Vai ser uma coisa que você vai gastar seus neurônios à toa. Então, o que você precisa de saber é que a amina secundária é a amina mais forte. O que é a amina secundária? É a amina que tem 2 hidrogênios substituídos. Então, ó, a amina secundária, aqui ela tem 2 cadeias carbônicas ligadas a ela. Beleza? A amina secundária, ela é mais forte do que a amina primária. A amina primária só tem 1 hidrogênio substituído. A amina terciária, ela tem os 3 hidrogênios substituídos. A amônia é só o NH3 sem nenhuma cadeia carbônica. E a amônia ainda é mais forte do que uma amina aromática. O que seria uma amina aromática? Seria uma amina
um NH, vamos pôr aqui um exemplo. Se eu colocasse assim, ó, tá vendo que eu tenho um composto aromático aqui ligado a ela? Isso daqui é uma amina aromática, beleza? Então, ó, a regra é secundária mais forte que primária, mais forte que terciária, que é mais forte que a amônia, que é mais forte que a amina aromática. Isso daqui, infelizmente, você vai ter que decorar. Porque isso é importante, tá bom? É uma fila de qual amina de força das aminas. Qual amina é mais forte do que a outra. Beleza? Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com isso que eu tentei explicar para vocês. Da doação do elétron. Qual amina que doa esse elétron mais fácil? Então, a amina secundária, ela tem mais facilidade de doar esses dois elétronzinhos que ficam em cima. A primária já tem um pouco mais de dificuldade, e assim sucessivamente, mas você não precisa saber isso de jeito nenhum, tá? Só se decorar isso daí. E aí, nomenclatura de amina é muito fácil, é uma das mais fáceis que tem. É só terminar o nome do composto com amina. O sufixo representante da função é a própria palavra amina. Então, se a gente tem aqui um composto que tem apenas um carbono, met, porque só tem ligação simples, metan, amina no final. Pronto, facinho, né? Bem mais fácil do que os ésteres, do que éter, que a gente já viu, né? Bem mais tranquilo. Ó, aqui é a mesma coisa, 2 carbonos, et. Porque só tem ligação simples, amina no final. Beleza? Ó, aqui a gente tem a butan 1-amina. Por que eu tenho esse 1 aqui? Ó, but porque tem 4 carbonos. Porque só tem ligação simples. Esse 1 indica que a amina, ela tá ligada no carbono de número 1. Porque se eu tivesse uma amina, vamos supor, ligada nesse carbono aqui, no carbono de número 2, se eu tivesse aqui um NH3, eu teria que colocar tinha um trem aparecendo aqui. Eu ia ter que colocar but 2-amina. Eu tenho que indicar, igual nas outras funções, em qual carbono que o grupo funcional está ligado. Aqui seria um 2, né, gente? Um 3. Beleza? A gente tem que fazer essa indicação. Aqui, na do cantinho, deixa eu voltar aqui. Na do cantinho aqui, a gente tem uma ligação dupla. A gente tem uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. A gente tem que indicar essa ligação dupla. Então, ó, são 6 carbonos, X. O 2, ele está indicando que essa ligação dupla, o EN, está no carbono de número 2, porque a gente tem uma dupla no carbono de número 2. A gente tem a amina ligada no carbono de número 3. Então, fica esse trem esquisito. X2N 3-amina, porque a gente tem que indicar com a numeração onde cada coisinha vai estar. Certo? Então, o 2 indica o quê? Indica o lugar do N, indica o lugar da dupla. E o 3 indica o lugar da amina, indica o lugar que o grupo funcional está ligado. 3-amina, porque está no carbono de número 3. Beleza? Ó, vou mostrar esses 2 exemplos e aí eu pergunto se tem alguma dúvida. O que acontece nesse daqui? Esses 4 aqui que a gente viu são aminas primárias. A gente só tem uma substituição, a gente só tem uma cadeia carbônica ligada a esse nitrogênio.
Nesse caso aqui de baixo, a gente já vai ter duas cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio. Como que a gente vai saber qual que é a cadeia carbônica principal? A cadeia carbônica principal, a matéria lá de trás, é a cadeia carbônica ligada à função com maior número de carbonos. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o NH aqui no meio, a gente tem uma cadeia com um carbono e outra cadeia com 4 carbonos. Qual que vai ser a cadeia principal? A cadeia que tem mais carbonos, a cadeia de 4. Então, aqui vai ser nossa cadeia principal. E a outra? A outra vai ser ramificação. Então, ó, essa daqui que eu circulei de vermelho, ela vai ser a minha cadeia principal. E aqui vai ser a minha ramificação. Só que aí você me pergunta, esse CH3C, que é um metil, ele está ligado num nitrogênio. Como que eu vou indicar com numeração a posição dele? Se não tem número, se ele está ligado num nitrogênio, a gente vai indicar o nitrogênio na fórmula. Então, olha aqui como é que a gente vai escrever. A gente vai escrever N-metil. O que significa N-metil? Significa que o metil está ligado diretamente no nitrogênio. Esse N aqui, ele exerce a função da numeração. É como se fosse a numeração, é a indicação de onde que esse metil está ligado. Ele está ligado aonde? Direto no nitrogênio, direto no N. O resto fica igual. Então, a gente indicou a ramificação, depois a gente vai indicar a cadeia principal. But, porque a cadeia principal tem 4 carbonos. An, porque só tem ligação simples. Amina, porque a gente tem que indicar que essa amina, esse N, está ligado no carbono de número 1. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida até agora? De nomenclatura? Não, meu nariz está muito entupido. Vocês estão aí? Alguém tem alguma dúvida? Ficou de boa a nomenclatura? Não? Beleza? Podemos passar para a próxima. Esse daqui é a mesma coisa, né, gente? O que acontece aqui, ó, é que eu tenho duas ramificações. Eu tenho um metil ligado no N e eu tenho um metil ligado no carbono de número 2. Então, eu vou colocar o quê? O N, indicando que um metil está ligado direto no nitrogênio. Vírgula 2, indicando que o outro metil está ligado no carbono de número 2. Dimetil, porque são 2 grupamentos metil. E o resto da cadeia principal escrita normal. Beleza? A única coisa diferente, então, que a gente tem nas aminas secundárias ou terciárias é que quando a gente tem um grupo ligado direto no nitrogênio, quando a gente tem uma ramificação ligada no nitrogênio, a gente vai indicar a posição dessa ramificação pela letra N. Beleza? Eu acho bem tranquilinho a nomenclatura de amina. As amidas, agora, são o outro grupo que a gente tem de funções nitrogenadas. Só antes da gente fazer essa daqui, eu tinha separado aqui no Google uma questão para a gente fazer, que eu não consegui colocar ela... Não era essa questão, peraí. Eu tinha separado o trem. Era do cheiro. Era uma questão sobre odor. Peraí, gente.
Oh, meu Deus, eu tinha separado o trem. Só um minutinho, gente, deixa eu tentar achar aqui. Era uma questão muito boa, que falava sobre basicidade da amina. Era uma questão do Enem. Eu não sei se eu tirei print. Deixa eu ver se eu tirei print. Não, eu tinha tirado print da questão da amida. Enfim, não achei a questão da amina, mas depois eu vou colocá-la na lista de exercícios, então. Então, voltando aqui. As amidas. As amidas são compostos orgânicos obtidos a partir da reação entre ácido carboxílico e as aminas. Então, ou amônia, né? Então, o princípio dessa reação vai ser o mesmo princípio de desidratação que a gente viu nas outras funções. Princípio de desidratação, a gente tem que ter um meio ácido, um meio desidratante. Então, em cima de todas as setinhas, a gente tem escrito H2SO4. H2SO4 é um ácido sulfúrico, que vai fazer com que esse meio reacional seja um meio desidratante. E por que ele tem que ser um meio desidratante? Porque a gente tem aqui o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, C-OH. E a amina, ou a amônia, nesse caso aqui a gente tem uma amônia, ela tem o hidrogênio. A gente vai acontecer o quê? Vai acontecer a retirada do OH do ácido carboxílico com o H da amônia. Ó, eles vão juntar e eles vão sair em forma de água, certo? Eles vão sair em forma de água. Eu tenho aqui 2 Hs e um O. Eles vão sair em forma de água. Aqui, a gente, quando o OH sair, ó, vai ser o mesmo princípio das outras reações, ó. C-O, vai ficar uma ligação sobrando aqui. Por quê? Porque o OH saiu. Do mesmo jeito que a amina, a amônia, nesse caso, ó, ela vai ficar faltando uma ligação. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Os dois aqui, eles vão se ligar e vão formar uma amida. Beleza? Então, ó, as duas pontas que ficam sobrando, quando sai a água, elas se juntam e formam a amida. Lembrando, então, ó, que o grupo funcional da amida é quando a gente tem um C-O ligado com o nitrogênio. Isso é uma amida. É um C-O ligado num nitrogênio. Esse nitrogênio pode ter ligado a hidrogênios, como ele pode estar ligado aqui, ó, a uma cadeia carbônica, tá? Aí depende. Essa reação aqui, a primeira, ela foi a reação com uma amônia. Se eu tiver a reação com uma amina, eu vou ter uma cadeia carbônica. O meu composto no final vai ter uma cadeia carbônica numa extremidade, outra cadeia carbônica em outra. O princípio da reação é o mesmo. Sai o OH do ácido carboxílico junto com o hidrogênio da amina, forma o quê? Forma água. As duas pontas que ficam soltas se juntam e formam a amida. Entenderam esse mecanismo de reação? É o mesmo mecanismo das outras, né? Desidratação. Para desidratar, a gente tem que ter um meio desidratante, um meio de ácido, um meio ácido. Beleza? Beleza, beleza. Olha aqui a questão que eu tinha separado. Essa eu separei, a outra eu acho que eu pensei que eu tivesse tirado print e não tirei.
Mas, ó, a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídios. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol e sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico, o ácido cólico é essa molécula gigante aqui, representada na figura, ocorre a formação dos ácidos glicólicos e taurólicos. O prefixo glico significa a presença de um resíduo aminoácido da glicina e o prefixo tauro do aminoácido taurina. Você precisava desse texto? Me fala aí, você ia ler esse texto desse tamanho se adiantou alguma coisa? Enem, né, galera? Não adiantou nada. Você, nesse caso aqui, você nem precisava. Não falou nada que você precisa no texto. Olha o comando da questão embaixo, então. A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a função amida. Então, o que a gente acabou de falar? Isso é uma questão do Enem, tá, gente? A gente acabou de falar que a amida ela é formada a partir da reação de um ácido carboxílico com uma amina. Olha o comando. A combinação entre o ácido cólico e a glicina, ou taurina, origina a função amida, formada pela reação entre o grupo amina desses aminoácidos e o grupo... Responde aí. Bem óbvio, né, gente? Assim, a gente acabou de ver. A reação é o quê? É entre uma amina e um ácido carboxílico. O que o ácido carboxílico tem? O que reage com o ácido carboxílico? A amina reage com o quê? Com o OH, não é? Ela reage com o OH do ácido carboxílico. O que é o OH? É a hidroxila. Qual que é a resposta, então? Resposta letra C. Formada pela reação entre o grupo amina com a hidroxila do ácido cólico. A hidroxila, ela sai junto com o hidrogênio da amina, formando água, as duas pontas se juntam e formam a amida. Beleza? Uma questão fácil do Enem. Entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida da questão? Fazer questão é importante, tá, gente? Precisava de ler. Oh, gente, eu tinha uma raiva disso no Enem. Pra que pôr um texto desse tamanho, meu Deus? Pra que fazer você ler esse texto? Tipo assim, meu Deus. Mas entenderam? Não, é ridículo. Ai, credo. Vai passar, gente, vai passar. É só uma vez, só passou, acabou. Entenderam a questão? Sim? Que bom. Uma questão fácil. A gente não tem mais tempo para falar de nenhuma outra coisa. A gente tem 3 minutos. Eu não vou falar de nomenclatura, eu vou tentar achar um negócio. Eu lembro que era uma questão que falava assim. O odor é uma questão... Quer ver? Deixa eu ver se era esse. Não. Eu esqueci de tirar print do trem. Era essa questão aqui, que apareceu aqui. Essa questão. Essa questão muito boa. Eu adorei essa questão. Achei essa questão incrível. Uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabe-se que o odor característico do peixe se deve às aminas,
e que esses compostos se comportam como base. Ele te falou que a amina é uma base, mas você tinha que saber isso também. Na tabela são listadas concentrações hidrogeniônicas de alguns materiais encontrados na cozinha que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Quais são apropriados para amenizar esse odor? O que vocês marcariam assim de cara, sem pensar muito? Pode errar, essa é no chute mesmo. Tipo assim, olhando assim, você falaria, você ia marcar o quê? B? A B tá parcialmente certa. C. E isso, é a C mesmo. Então, gente, vamos pensar aqui. A amina é um caráter, um composto de caráter básico, certo? O que neutraliza a base? Neutraliza a base, o que reage com base para neutralizar é o ácido. Ácido e base reage formando um sal e água. Reação de neutralização básica é ácido e base, né? Seja reage ácido e base, neutraliza. A gente tem aqui essa concentração hidrogeniônica. Vocês já aprenderam pH? Eu acho que vocês ainda não devem ter chegado nessa parte. Mas o que a gente precisa de ter em mente para fazer essa questão é, dentre esses materiais que estão aqui, esses compostos que estão aqui, a gente tem que achar o composto que é ácido. Por quê? Porque o composto ácido, ele vai neutralizar a base. Que base? A amina que veio do peixe congelado lá, que sujou a geladeira da moça. A gente tem que achar, então, um composto ácido que vai neutralizar essa base, que vai neutralizar essa amina. Dentre esses compostos aqui, você poderia fazer pela equação do pH. Mas, assim, tipo, a gente tem uma noção de que eu falei com vocês que o vinagre, ele era o quê? Ele era ácido acético. Eu falei isso com vocês. Tem no slide, você pode olhar lá. E suco de limão, a gente sabe que é uma coisa azeda. A gente sabe que é ácido, né? É ácido cítrico. Você precisava de saber, tipo assim, a questão tá aqui para você saber fazer o pH. Mas você precisava? Tipo, teoricamente, você precisava? Não, dava para você responder, porque olhando essas alternativas, você consegue identificar que tanto o vinagre quanto o suco de limão são compostos ácidos. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra C. Mas o que eu queria mostrar nisso daqui para vocês é o quê? Não é nem a questão do pH, porque eu sei que vocês ainda não viram isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele falou que a amina é básica. Ele quer neutralizar o cheiro da amina. Você tem que usar o que para neutralizar uma base? Você tem que usar um ácido, beleza? Essa questão é muito boa. Achei essa questão muito, muito boa. Beleza? Resposta letra C, suco de limão ou vinagre. E é isso, galera. É o que temos para hoje. Semana que vem a gente fala de nomenclatura de amidas. Beleza? E é isso.